Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou responder a perguntas de inscritos a respeito de livros e leituras. Há algum tempo eu venho fazendo vídeos respondendo a perguntas sobre variados temas, já fiz sobre magistério, perguntas sobre gramática, e hoje eu decidi tratar de livros e leitura porque é também um tema que tem trazido muitas perguntas, muitas dúvidas aqui para o canal. Desde já eu convido você a deixar suas dúvidas, suas perguntas, porque em vídeos futuros eu, na medida do possível, tentarei responder as perguntas de todos vocês. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Uma primeira pergunta que costuma ser feita é a respeito de como que eu faço para ter tantos livros, para comprar tantos livros. Na verdade, essa biblioteca ela vem sendo formada desde 2004, ou seja, já são aí 17 anos comprando livros. No começo eu comprava um livro a cada 2 meses e fui aumentando aos poucos. Tinha muitos períodos em que, para comprar determinados livros que eram mais caros, eu juntava mesmo durante algum tempo. Nós sabemos que livros aqui no Brasil não são um artigo barato, é muito caro o preço aqui. Eu me lembro que na graduação eu tinha uma colega que ela preferia comprar livros que eram editados no exterior, né, livros de autores estrangeiros. Ela preferia comprar no exterior, importar os livros, acabava saindo mais barato do que o livro publicado aqui no Brasil. Então realmente é algo muito caro. Só nos últimos anos, à medida em que eu fui me estabilizando financeiramente, né, através das minhas aprovações em concursos públicos, foi que eu pude ir aumentando um pouco mais a quantia de livros mensais. Eu procuro destinar uma verba, uma porcentagem dos meus ganhos para a manutenção da biblioteca, né, para fazer isso aqui crescer. A própria Amazon ajuda. A descoberta da Amazon, durante algum tempo eu sabia que existia, mas tinha um certo receio de comprar através da Amazon. E depois que eu comecei, eu pude aumentar muito o número de livros que chegam aqui. O que atualmente eu vou numa livraria e compro, por exemplo, 4 livros com determinado valor, pela Amazon eu chego a comprar o dobro. Embora eu ainda procure comprar livros por meio de livrarias físicas, né, para manter um pouco essa tradição, embora cada vez mais fique difícil, né, porque tanto a variedade de livros é muito pouca, quanto também enfim, a própria questão dos valores. Uma outra pergunta que está ligada à primeira diz respeito a como que eu faço para ler tudo isso, né? Que as pessoas têm o interesse, né, de saber como que a gente organiza nosso tempo, nossa rotina para dar conta das leituras. Bom, de um modo geral, é necessário que se explique algumas coisas. Primeiramente, uma biblioteca, quem tem uma biblioteca dificilmente leu tudo o que está nela. E isso não importa quem seja, tanto faz ser um leitor que tem apenas livros de literatura para o seu passatempo, ou um pesquisador, alguém que tem livros por motivos profissionais também. Ninguém que tem uma grande biblioteca em sua casa leu todos os livros que possui. E os motivos são vários, né? Eu vou citar alguns. Primeiramente, porque nem todo livro é para ser lido, né? Por incrível que pareça. Eu vou dar exemplo de dicionário, né? O dicionário não é um livro que é feito para você pegar ele de capa a capa e ler na íntegra, né? Dicionário é livro para consulta. Eu tenho aqui, por exemplo, o Dicionário de Linguagem e Linguística, do Trask. Este livro, enfim, eu o consulto, assim como inúmeros outros dicionários que eu tenho aqui na minha biblioteca. Já falei aqui em vários vídeos, tenho dicionários de tudo. Dicionário de filosofia, dicionário de história, dicionário de línguas as mais variadas. Nenhum desses livros a gente lê. Assim como também Atlas. Outro livro também que eu não costumo ler de capa a capa são as antologias. Por exemplo,
Eu tenho aqui a literatura brasileira através dos textos, de Márcio Moisés. Isso aqui é uma grande antologia da literatura brasileira, né? Ele tem da literatura brasileira e portuguesa. Nós temos aqui reunião de poemas, contos, trechos de romances, enfim, ao longo da história da literatura brasileira, pegando lá desde as origens até o modernismo, até as tendências contemporâneas, né? Eu nunca li este livro aqui de capa a capa, embora eu, repetidamente entrando em contato com ele, talvez eu até já o tenha lido na íntegra, né? E várias partes eu li várias vezes. Mas não é o tipo de livro que eu abro para ler do início ao fim. Bom, mas a verdade é que eu estou naquele grupo de pessoas que lê mais do que a média, né? Principalmente num país como o Brasil. Eu leio muito, realmente. E eu acho que assim, o principal motivo para isso, para ler muito, não tudo, mas grande parte da biblioteca, é destinar o máximo de tempo possível, né? Eu, quando não estou trabalhando e quando não estou me dedicando à minha família, eu estou estudando. Durante a semana, por exemplo, é quase que integral. Nos fins de semana diminui um pouco, mas mesmo assim eu ainda tiro meu tempo para fazer minhas leituras. E aí eu não consigo, às vezes as pessoas perguntam qual a sua rotina de estudo, eu não consigo delimitar, porque minha rotina de estudo é o tempo todo. Não existe uma organização lógica e sistemática do tempo. É o tempo todo. Onde tem uma pausa, eu estou lendo. Eu sempre ando com um livro na mão, né? Eu, inclusive, já sou conhecido por isso. Eu acho interessante que o diretor da escola em que eu trabalho, num dos meus vínculos, né, no meu vínculo municipal, que é numa cidade aqui vizinha da minha, ele já me conhece por isso, né? Até um certo dia ele viu um aluno com um livro na mão e ele disse: esse aí parece que é filho do professor Wesley. Porque uma característica minha é sempre estar com o livro na mão. Porque onde eu estou, parei numa fila, estou esperando alguma coisa, estou no intervalo de uma aula, eu estou lendo. Inclusive, recentemente voltaram as aulas presenciais e eu levei, felizmente voltaram, né? Não tem nada que pague o contato seu com o aluno, né? Tanto é proveitoso para eles quanto para nós. Mas enfim, voltaram as aulas presenciais e eu levei este livro aqui para a escola, né? E antes da aula começar, eu cheguei mais cedo um pouco, antes da aula começar eu fui lendo, consegui ler 3 tópicos iniciais desse livro nesse período, né? Enquanto eu estava aguardando a aula começar, a estrutura da língua portuguesa de Joaquim Matoso Câmara Júnior. Então, estar sempre com um livro é fundamental, tá? Levar o livro para onde quer que você vá, sem ter vergonha de, mas eu vou estar com um livro, as pessoas vão achar. Primeiro que você não tem que dar satisfação da sua vida a ninguém, né? Se alguém vai achar que você é meio metido ou coisa do tipo porque está com um livro, problema daquela pessoa. Segundo que com o tempo as pessoas vão vendo se isso faz diferença para você, né? O modo como as pessoas veem as suas atitudes. Com o tempo as pessoas vão vendo que isso faz parte de você, né? Isso configura quem você é. E elas vão passar a entender um pouco mais, né? Para mim, o livro, além de ser um objeto de trabalho, é um objeto de fruição, um objeto de diversão, é um hobby também. Então, tanto isso ajuda na aquisição de livros, porque, por exemplo, algumas pessoas têm o hobby de assistir jogo de futebol, então toda semana ela está gastando dinheiro com jogo. Toda semana ela está gastando dinheiro com bebida, em festa, em bares, enfim. Isso não acontece comigo, né? Então, meu hobby é o livro. Então, o que eu tenho de dinheiro para investir em lazer, na grande maioria, né? Lógico que eu tenho meus momentos de lazer com minha família, mas na grande maioria é para destinar aos livros. Ao mesmo tempo, isso ajuda também em questão de leitura, porque se o livro é também um objeto de fruição, o tempo que eu, por exemplo, não perco assistindo a alguma coisa, indo a um determinado show e etc. Embora eu goste de filme, goste de futebol, às vezes assisto um jogo, mas o tempo que eu dedico a essas atividades é menor, porque o livro faz parte daquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler não apenas livro literário, eu gosto de pesquisar, eu gosto de livro teórico. É outra característica minha. Ou seja, eu estou sempre buscando aprender mais. O prazer de adquirir conhecimento
é algo muito forte em mim, e por isso eu não sinto como uma obrigação, ou como uma perda de tempo, ou como algo chato. Então tudo isso ajuda, tá, gente? E lógico, isso vai nascendo aos poucos em você. Quanto mais você trabalha isso, mais você vai organizando e acostumando seu cérebro a aceitar isso aí. Os gostos que nós temos na nossa vida, eles são muito daquilo que vai sendo despertado em nosso cérebro. Ninguém nasce já gostando de futebol. É a influência dos pais que faz com que nosso cérebro procure o futebol como lazer. Da mesma forma, ninguém nasce gostando de ler. A forma como você incentiva seu cérebro para isso que vai te fazer um leitor ou não. Uma outra pergunta que eu recebi foi sobre como ler livros, né? Se o livro deve ser lido de capa a capa, como um romance, por exemplo, ou ler alguns capítulos, ou coisa do tipo. Na verdade, isso vai depender muito, tanto do livro, quanto dos seus objetivos. Eu tenho livros aqui, por exemplo, eu tenho aqui Reflexos do Sol Posto, de Ivan Junqueira, que é um grande poeta brasileiro, mas também um grande crítico literário. E este livro aqui é de crítica, é um livro de ensaios. Bom, eu não costumo ler um livro de ensaios como eu leio um tratado, um romance, etc. Eu leio um livro de ensaios, assim como um livro de poesia, um livro de contos, eu nunca leio do início ao fim, a menos que eu tenha uma obrigação profissional, enfim. Quando alguém me pede para escrever, por exemplo, um pós-fácil, um pré-fácil, uma apresentação, um texto de quarta capa para um livro, se eu tenho alguma coisa para fazer em relação àquela obra, eu tenho que lê-la do início ao fim. Mas se é algo que eu leio por meu próprio interesse, eu não faço isso do início ao fim. Eu leio estes livros, eu cada dia abro aqui num artigo diferente, faço a leitura deste texto, no outro dia eu abro outro livro, aí só uma semana, 2 semanas depois eu volto, pego outro artigo, outro ensaio aqui. Já não é o mesmo que acontece em outros livros, né? Livros mais teóricos, por exemplo. Mas ainda assim, vez por outra, acontece de, por exemplo, um livro interessar mais a você por um artigo que tem lá dentro, um capítulo, uma parte, enfim. Foi o que aconteceu inicialmente comigo com este livro aqui, A Personagem de Ficção, que reúne aqui textos de Antônio Cândido, Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado e Paulo Emílio Sales Gomes. Bom, o fato é que este livro aqui fala da personagem de ficção. E aí você vai ter aqui a personagem do romance, a personagem do teatro, a personagem cinematográfica. Por ser um professor da área de letras, né, voltado à língua portuguesa e à literatura em língua portuguesa, primeiramente eu entrei em contato com este livro para ler o texto de Antônio Cândido, a personagem do romance, que é um texto essencial, tá? Um texto muito importante que eu aconselho a todos. É um capítulo, e eu li este capítulo aqui várias vezes, do início ao fim, sem ler os demais textos. Só no futuro foi que eu voltei para ler o livro na íntegra. Então existem livros que a gente compra para ter apenas acesso a um capítulo ou outro que nos interessa. E lógico, futuramente pode haver o interesse em você conhecer outras coisas. Alguém disse certa vez, eu não me lembro se foi Humberto Eco, enfim, sei que a frase não é minha, tá? Que uma biblioteca, ela existe como uma provocação para o seu proprietário. Ela não está ali necessariamente para você ler tudo, mas para você se sentir com o desejo de ler tudo. A biblioteca está ali para lhe mostrar que você conhece muito pouco e para lhe dar o interesse de querer conhecer mais. Então, não se preocupe ou não se culpe de ter determinados livros e não ter tido o interesse de lê-los na íntegra, ou se você ainda não teve tempo de lê-los. Não é necessariamente você sair devorando tudo, até porque devorar, quando se trata de conhecimento, nem sempre é uma atitude correta. Por outro lado, existem aqueles livros que eu li na íntegra. Uma grande parte da minha biblioteca eu li na íntegra. Não necessariamente de capa a capa, no sentido literal de um romance, né? Pronto, eu vou citar aqui o próprio Estrutura da Língua Portuguesa de Matoso Câmara Júnior.
Este livro aqui eu já li várias vezes, eu acredito que umas 5 vezes, estou relendo agora para trazer aqui para o canal, e creio que ao longo da minha vida relerei outras tantas vezes, até porque este livro aqui faz parte do meu paideuma pessoal, né? Ou seja, ele é uma das obras que constitui a minha forma de ver o conhecimento. No caso aqui, de ver a linguística, sua relação com a gramática, com a estrutura da língua e aquilo que constitui minha abordagem enquanto professor de tudo isso. Então, justamente por ser uma obra que determina o meu modo de pensar, várias vezes eu li. E li de capa a capa. Mas, assim, existem momentos em que eu releio o mesmo capítulo várias vezes, né? Isso acontece, aconteceu, né, na primeira leitura que eu fiz desse livro, ainda inexperiente ali como estudante. Para entender um capítulo, às vezes eu precisava voltar 1, 2 vezes. Então, é um trabalho, muitas vezes, cíclico e não necessariamente linear. O mesmo se deu, já falei aqui várias vezes, com este livro, A Criação Literária de Márcio Moisés, em que eu estava sempre avançando e retrocedendo em capítulos, em parágrafos, e essa preocupação em, eu tenho que terminar o mais rapidamente possível, isso não necessariamente tem que existir, na verdade deve não existir, né? Então vejam, eu falei aqui de livros que você lê por escolha determinados capítulos, livros em que você pode ler um capítulo num dia, outro no outro e assim por diante, que não vai prejudicar em nada, e livros que você lê na íntegra. E tudo isso é válido. Ao mesmo tempo em que eu estou falando, eu já estou respondendo a várias perguntas. Por exemplo, a questão da velocidade de leitura, né? Já deixaram a pergunta, professor, como eu faço para ler mais rápido? Primeiro você tem que se perguntar se ler mais rápido é proveitoso para você, depende do tipo de leitura, depende do tipo de livro. Às vezes, tudo bem, literatura, até que talvez seja, em alguns casos, interessante você ler mais rápido, em outros não. Por exemplo, cito o caso de Os Miseráveis de Victor Hugo, que eu comecei a ler no primeiro semestre deste ano, pensando inicialmente em terminar de ler em no máximo 2 meses, para trazer aqui para o canal um vídeo sobre ele. E aí, quando eu estou lendo o livro, nos primeiros capítulos eu paro e me vejo com o interesse de pesquisar sobre a Revolução Francesa, que é uma das referências iniciais do livro. E eu começo a me culpar, mas eu vou atrasar o plano que eu tinha estabelecido para o canal, e etc. Depois eu tenho que fazer as coisas de um modo que seja proveitoso para mim, né? Se eu começar a fazer tudo maquinalmente, vai perder o interesse. E se eu estava com vontade de pesquisar, era válida essa digressão aí para pesquisar outra coisa. E aí eu fui ler sobre a Revolução Francesa. Vou avançando no livro, aí chega, né, depois do julgamento de Jean Valjean e tal, chega naquele capítulo, naquela parte, né, do livro em que vai falar da Batalha de Waterloo. E aí lá vou eu pesquisar sobre Napoleão. Já mostrei aqui, eu estou lendo a biografia de Napoleão, né? Que me veio como um interesse paralelo durante a leitura de Os Miseráveis. Enfim, ou seja, se eu tivesse querido encerrar aquela leitura imediatamente, eu não teria tido acesso a 2 obras muito relevantes para mim neste ano, que foi um livro sobre a Revolução Francesa e um livro sobre a biografia de Napoleão, que é fenomenal, né? Bom, então se isso não é o ideal em literatura, em livros teóricos, né, ou seja, em livros técnicos, práticos, enfim, seja lá como você os chame, aí é que não tem que haver mesmo essa velocidade. Por várias vezes, quando eu estou lendo um livro, aliás, é quase sempre que isso acontece, né? Eu vou pesquisar inúmeras outras obras que tratam daquele mesmo assunto. Para isso também que eu tenho uma biblioteca muito grande dentro das áreas teóricas do meu curso, né, do curso de letras. Então, por exemplo, eu estou lendo este livro aqui, já fiz uma anotação que eu colhi lá de José Lemos Monteiro, né, na parte de morfologia. Mas em outras leituras eu já fiz aqui anotações de dicionário de linguística,
enfim, de várias obras, trazer outras informações para aquela obra, para completar o que aquela obra diz, às vezes até que negam aquela obra, né? Muitas vezes acontece isso, eu vou lá e coloco a observação. Para fulano de tal, no entanto, enfim, aí coloco a opinião discordante. Isso enriquece muito a sua compreensão sobre o assunto, amplia, né, suas possibilidades interpretativas, lhe dão um bônus muito grande no estudo, né, que é entrar em contato com o contraditório, que falta muitas vezes, principalmente na academia, né, em que nós vemos só um lado da questão. E quando você é capaz e você se sente interessado de buscar o outro lado, pesquisar as várias formas de ver um único objeto e uma única realidade, isso, obviamente, enriquece muito o seu estudo. E nada disso se faz às pressas, correndo, né? Isso requer tempo, requer que você se debruce sobre um livro de forma muito detalhada. Isso não sou só eu que estou dizendo. É um livro que eu gosto muito, que é o Como Ler Livros, de Adler. Adler vai falar lá que existem os casos em que ler de forma mais rápida é bacana, é proveitoso, mas em outros casos não. Inclusive foi uma pergunta que um outro inscrito deixou sobre o que eu acho, a respeito do que eu acho da leitura dinâmica, que Adler também fala lá, ele não critica, ele não trata como inútil, mas ele diz que depende do objetivo. Para determinados objetivos ela não se aplica, e eu concordo completamente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e sempre fica aí o convite para que mais e mais perguntas sejam deixadas, porque é isso que vai enriquecendo o canal, né? A participação de vocês, nossas discussões, tanto as respostas que eu venho dando, quanto também outros inscritos que vão deixando suas respostas. Isso me deixa muito feliz, porque este canal vai se tornando um grande ponto de encontro e de discussão a respeito dos temas e dos assuntos que se relacionam com a área de letras. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.